Por isso que eu comecei a jogar luz sobre esse problema ao redor do Brasil, que eu falei, cara, todos os políticos do Centrão, os políticos mais corruptos, eles vêm desse modelo de engambelar o eleitor, de comprar o eleitor, de manter o eleitor ali como um servo, enquanto ele tira dinheiro de outros lugares do Brasil que estão ralando e pagando imposto altíssimo, e aí ele se mantém, fica rico no meio, e aí ele tem um ciclo eleitoral. Se esse cara tá no Nordeste, não no Norte, no Nordeste tem, por exemplo, vai acontecer agora o São João. Todo político do interior tem que fazer o maior São João possível, e o eleitor avalia ele se o São João for grande. No resto dos lugares, são os grandes shows, por exemplo, festa da prefeitura. A prefeitura fez o aniversário, aí você traz o Natanzinho, traz o Wesley Safadão, e traz vários desses cantores, e aí o público avalia, pô, meu prefeito é bom. Aí o Safadão chama o prefeito lá, aí o prefeito dança. Cara, isso não dá. Aí você tem, sei lá, mais de 2.000 cidades no Brasil que vivem disso. Pão e circo. É um pão e circo com muita pobreza, IDH baixíssimo e baixa atividade econômica. Em última instância, não só por conta disso, por conta de outras coisas, mas isso faz também com que outros lugares no Brasil acabem pagando uma alíquota de impostos muito alta para sustentar essas transferências para outros estados e municípios e também para sustentar a máquina do governo, a grande máquina com seus milhares de juízes, com seus milhares de promotores, com seus funsas que ganham salários acima da média, com super aposentadorias. E você tem que sustentar toda essa máquina que redistribui dinheiro que não funciona. E aí fica a pergunta, desde a Constituição de 88 tem todos esses instrumentos de distribuição de recursos. Se for puxar ainda, vamos dizer, o Pacto Federativo, os investimentos para diminuir a pobreza no Nordeste, Sudene e tal, a gente está lá desde os anos 50 falando em fazer isso. E a desigualdade regional não diminuiu. Então a gente tem que mudar a lógica. E quando eu olho e eu estudo a lógica, ou seja, quando a gente estuda história, o que a gente percebe? Que você tem uma classe política que é horrenda, que é a pior classe política possível, administrando os lugares mais humildes e que não larga o osso. E eles se aliam com a esquerda, com a direita, com quem for, que é o famoso Centrão. E se a gente quiser resolver Centrão, se a gente quiser resolver STF, se a gente quiser tornar, aí sim, o Brasil que eu falei que tem que ser uma das 5 maiores nações do mundo, a gente vai ter que resolver esse problema. Porque rodando o Brasil, tomando uma surra de Brasil, vamos botar assim, você percebe que boa parte das nossas discussões são sobre outras coisas. E não sobre isso. E isso é o essencial. Isso é o verdadeiro tema de Brasil. Eu mesmo, cara, como liderança de movimento, eu achava que, pô, tem outro tema aqui. Cara, tem temas bem mais importantes. E esse é mais importante. Esse eu percebi. Este é o maior problema do Brasil. E se a gente resolve esse problema, por extensão, a gente começa a resolver o grande problema brasileiro. Porque do jeito que tá, o mundo não vai ter clemência com o Brasil. O Brasil, como você disse, tem terras raras, tem recursos hídricos, tá posicionado estrategicamente. O continente, o Sul, a América do Sul, assim como o tal do Sul global, vai ser cada vez mais importante nas próximas décadas. A China, por exemplo, quer fazer uma ferrovia ligando Ilhéus até Xangai, no Peru, que é a ferrovia bioceânica. Porque aí eles dão um bypass ali no canal do Panamá. Você cruza o oceano. E os Estados Unidos não quer. A gente quer. Pra gente é bom. Mas é bom se com a China fazendo a ferrovia? Não sei, eu quero a gente fazer a ferrovia. Então, o mundo tá olhando pra gente e a gente tá fraquinho aqui. Metade do Brasil discutindo se quer uma picanha do Lula, se quer um Vale Gás, o outro se quer soltar o Bolsonaro. É essa a discussão? É essa a discussão de Brasil? Não é. Se a gente quiser ser um país de primeiro mundo, não é. E o lance que a gente tem que desafiar e acordar as pessoas é o que a gente precisa fazer para nos próximos 30 anos a gente se tornar uma dessas 5 nações. Todas essas outras discussões são discussões contingentes, que elas afetam essa, mas elas são menores. Todas, incluindo a STF. Essa é a grande discussão. Como quebrar essa barreira para tornar o Brasil um dos 5 maiores países do mundo. Só deve ser essa a nossa discussão. Todo o resto é besteira. Mas a discussão sobre segurança pública não, né? Não, ela é importante demais. Como eu disse, STF é importante, segurança pública é importante. Só que o exemplo que eu quero te dar disso é, o Brasil é como se fosse uma pessoa que está na UTI porque pegou uma gripe. Tem cura a gripe. Mas se você não cuida, uma hora você vai parar no UTI, dependendo do caso. E nós estamos nessa. A gente está com uma doença. Resolver a questão de segurança pública no Brasil não é tão difícil. É que a gente se esforça em deixar o crime organizado trabalhar. A gente se esforça em ter uma das piores leis em termos de combate a facções, leis de execução penal, progressão, saidinha. A gente se esforça. Há um esforço. Vamos dizer, civilizacional de anos em tornar o Brasil um país ruim no enfrentamento ao crime. Mas porque eles estão já dentro do sistema? Ou é uma visão que foi colocada na população? Não, é uma visão de Brasil. O Brasil ficou com muita culpa do período da ditadura militar, regime militar, chame o que quiser. O Brasil ficou com muita culpa. E essa culpa, por conta de violações de direitos humanos, fez com que a ideia de você avançar uma legislação penal dura para enfrentamento ao crime
fosse sido colocado alguma coisa, não, estamos imaginando que estamos nos porões do DOPS. E aí o universo do direito no Brasil, as faculdades de direito e tal, começaram a produzir ideias que iam no sentido contrário, a ideia de abolicionismo penal. Aí ONGs ficaram hiperpoderosas, ONGs que recebem dinheiro da gringa, muita ONG recebe dinheiro americano. Inclusive, para ser claro, então pegaram lá nos Estados Unidos, né, todo o dinheiro que saía preciso até lembrar aqui o departamento que eles tinham, o SAD, que ia para ONGs, fundações nos Estados Unidos, e esse dinheiro era direcionado para ONGs brasileiras. E não só para financiamento de guerra racial, conflitos raciais, ONGs de direitos humanos que defendem direito penal mínimo. Então, isso tudo aconteceu. Por que é interessante, você acha? São várias razões. Eu acho que você enfraquece. Quando você faz com que um país invista em não se proteger do próprio crime, você está enfraquecendo esse outro país. E você divulga ideias das mais diversas. Aqui foi laboratório de guerra racial, aqui foi laboratório de todo tipo de ideia ruim. A guerra cultural que acontece no Brasil, ela foi patrocinada por dinheiro essencialmente americano. E, pelo amor de Deus, eu não sou anti-americano, eu não sou teórico de conspiração, eu só tô falando com números. Se for pegar, tem um site que chama, acho que é Fundação Monte Castelo. Ele vai pegar ali o dinheiro do George Soros, que é um maior investidor nisso, fundação por fundação, dinheiro que vem pro Brasil. Isso é nítido. E aí, cara, acontece o que aconteceu. Você, até 10 anos atrás, se você falasse, eu vou aumentar a pena para bandido, fascista. Mas é engraçado porque tanto a China quanto os Estados Unidos são muito duros com crime. Pois é. Mas e o pessoal defende a China, e o pessoal defende os Estados Unidos. E os dois têm que falar que se não for duro com o crime, cara, a gente já tá numa situação muito complicada, né? Sim, mas, Vilela, você vai pegar os Estados Unidos, as leis penais, na maior parte dos casos, são feitas pelos estados, tá? Então você tem estados que absorveram essa visão de mundo e tiveram resultados desastrosos. A Califórnia teve resultados desastrosos. Você tem vários lugares, em Chicago, você tem um crime... Não dá pra acontecer isso aqui, né? Nos Estados Unidos dá pra cada estado... Exato. E aconteceu isso lá também. Você teve leis penais mais brandas passando e aumento de crime acontecendo. Na China não, é um estado centralizado e essas ONGs nem... Se essa ONG botar o pé pra fazer plano na China, vai todo mundo preso. A China tem lei e ordem. Agora não só a China, outros países na Ásia. Se eu for falar em Singapura, que é um exemplo que todo mundo tem que estudar. A gente tem que falar, porque o Lee Kuan, que foi o grande líder ali de Singapura, viu o país ser humilhado por japoneses, viu o país ser devastado no final da Segunda Guerra Mundial. Ele lidera a criação da Singapura que a gente conhece, que era um país de pescadores, com multiétnico, com pessoas brigando, muito pobre, favelizado. E aí, em algumas décadas, ele transforma naquilo que é talvez uma das 5 nações mais impactantes do mundo, com assim, uma economia altamente pujante, população rica, trabalho abundante, pagando muito bem pra todo mundo, nenhuma sujeirinha na rua, habitação pra todo mundo. E ele tem uma agenda muito forte de lei e ordem, que acho que é uma coisa que a gente vai comentar muito aqui. Sim. Esse cara, eu tô terminando de ler a biografia dele. Esse cara é um exemplo, todo mundo tinha que ler a história do Lee Kuan nas escolas de administração pública no Brasil. É um exemplo, esse cara conseguiu impor lei e ordem. Então, mesmo num país que não é comunista, pra dar um exemplo, eles estão no lado contrário. Tem lei e ordem. O Japão tem lei e ordem, Coreia tem lei e ordem, Vietnã tem lei e ordem. A Ásia, inclusive, é muito forte nessa questão da lei e ordem. Isso passa desde países que são comunistas como a China até os que não são. A ideia de ordem, a ideia de respeito ao espaço público, ao respeito ao espaço privado, que é uma coisa que a gente precisa comentar, essa é uma ideia muito poderosa que a gente não leva a sério aqui. Então a gente tem que ter um choque de ordem. E esse choque de ordem tem que acontecer em absolutamente tudo. Então, amarrando essa questão da segurança, as nações que não ouviram essas ONGs, elas têm, vamos dizer, um impacto da lei e ordem muito maior. El Salvador é um exemplo. Eu ia falar Podem disso, falar o que quiser do Bukele. O Bukele está apresentando, vamos dizer, aprovação de 80% a 90%, mesmo depois de ter sido reeleito agora. E o que ele fez? Lei e ordem. E ele pegou essas ONGs e mandou pastar. ONG de direitos humanos, vaza daqui. Porque ele está garantindo os direitos humanos. Eu vou ser presidente da República. A função primordial do Estado é garantir a segurança física, a integridade física dos habitantes daquele país. Essa é a função primordial. Se você não garantir, você não tem Estado. Ah, não, a função do Estado é garantir que as pessoas sejam felizes. É garantir que a trans... Não, cara, a primeira função primordial do Estado é garantir a integridade do território, que ele não seja invadido pelos outros e que as pessoas não se matem. Que a pessoa delegue para o Estado, para um ente mais forte, maior, a capacidade dela de se defender, sabendo que o Estado vai punir alguém que a ofenda no sentido físico, vamos colocar aí, que invada a propriedade dele. Então, a ideia de Estado passa pela ideia de proteção à integridade física das pessoas. Se ele não garante a segurança das pessoas, o Estado não existe. E aí entra a coisa, a gente tem um Estado no Brasil, a gente tem um meio Estado.
Dizem aí 23 a 25% dos brasileiros vivem sob o comando do crime organizado. E aí não é um Estado, é um Estado relativo. E esse Estado relativo é um Estado que precisa ser alterado, você precisa de um choque de lei e ordem. Por isso quando eu falo de destruir o crime organizado, prender ou matou, direito penal do inimigo, eu tô falando na prática de restituir o Estado das suas funções originais. Fazer assim, ó, eu sou brasileiro, eu vivo num lugar que se você pegou uma arma e resolveu tomar um bairro pra você, tava em Paraisópolis, tá tomado pelo PCC igualzinho, e aqui perto, Vilela, acho que é 2 km daqui, e é igualzinho Comando Vermelho, em São Paulo, 2 km daqui. Um cara que sinta vontade pra pegar uma arma e fazer isso, ele tá avisando o Estado não existe. Tanto que lá quem manda são eles. Se você tem um negócio, quem manda são eles. E eles precisam ser destruídos. Não existe muito diálogo. O que eu vou dialogar? Vou mandar um embaixador falar com o cara do PCC? Ou posso entrar aí com o serviço público? Não, cara, eu tenho que eliminar eles. Ou prender, de prisão perpétua pra esses caras, ou eles vão ser alvo de uma operação, se eles resistirem, eles vão morrer. Não tem muito meio termo. Que é isso que qualquer país sério faria. Eu dou um exemplo. Alguém nos Estados Unidos imaginaria que, sei lá, Nova York foi tomada por uma facção criminosa? O Brooklyn, vamos dizer, do lado de Nova York, foi tomado. Isso é inimaginável. Inimaginável. Alguém imagina que, sei lá, Xangai foi tomada? Na China? Não, nenhuma nação séria. Agora a gente é obrigado a deixar, a gente tem que discutir se o cara da facção é um poeta, se há uma cultura oriunda do crime. Isso é papo de louco. Aí, cara, a Rede Globo tem culpa, a boa parte da cultura brasileira tem culpa. Ficou vendendo isso. Eu fui gravar hoje em Paraisópolis, aí me avisaram, sabia que teve uma novela em que a Bruna Marquezine namorava o dono da Boca? Ô, louco. E teve uma novela em que as pessoas naturalizavam que ela namorava, acho que era o Caio Castro, alguém até me corrige. O Caio Castro era o dono da Boca, era o dono da Boca bonitão. E ela namorava ele, humanizando um cara que, em última instância, acaba com a vida das pessoas ali. As pessoas vivem um regime de servidão. E a Globo naturalizou. Xuxa botando MC Malboro, e aí a cultura de MC na Globo quando eu era criança, 92, 93. Foi naturalizando aos poucos. Naturalizando, não, a gente é normal. Não, isso aqui é... Não, cara. A gente não pode